Estamos iniciando aqui a nossa live, começando a transmissão. Trata-se de um novo projeto que a Adpergs está lançando, a Associação dos Defensores, das Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, que se trata de discutir ações políticas em tempo de pandemia. Hoje vamos receber aqui o deputado Gabriel Souza, uma jovem liderança aqui do nosso estado. E debater esse importante tema das consequências da pandemia no longo prazo, quais os impactos que vai ter para o tamanho do estado. Já vejo alguns amigos aqui entrando, Dr. Mário, Dr. Rafael, Amanda Galimberti, minha companheira. Em breve teremos aqui também o deputado Gabriel. Meu nome é Clóvis, eu sou o vice-presidente institucional da Adpergs e também defensor na comarca de Tramandaí. Agora vemos aqui o deputado, que Olá. Olá, boa noite, Gabriel, deputado. Obrigado por aceitar o nosso Tudo convite. bom, Clóvis? Como vai? Tudo bom? É um prazer ter Tamo junto. Vossa Excelência conosco, sim. Deputado Gabriel, médico veterinário de formação, deputado em segundo mandato, uma das nossas jovens lideranças aqui no estado, um parceiro de longa data também da Defensoria Pública, meu amigo desde os tempos da escola, né? Coincidentemente, meu conterrâneo aqui de Tramandaí, e também o primeiro deputado que eu tive pauta legislativa desde que entrei na associação ainda no nosso primeiro mandato. Então, seja bem-vindo, deputado, obrigado por aceitar prontamente o nosso convite, é um prazer ter, né, o senhor aqui conosco discutindo esse importante tema que é o quê? Os impactos da pandemia na nossa vida e nas ações políticas do Estado no médio e no longo prazo. Porque no curto prazo todo mundo já vem vivenciando essa nova situação de isolamento, restrições de atividades, questões econômicas e outras dificuldades aí que todas as pessoas estão buscando meios de superar. E é importante ouvir as lideranças que o Estado tem para dar prognósticos, para a gente ficar mais esclarecido e também fomentar o debate público desses temas importantes para que a gente consiga construir soluções para o que a gente vai enfrentar aí em bom termo. Então, por isso que a gente lançou esse projeto pela Adpergs, que é Ações Políticas em Tempos de Pandemia, e a gente fica muito grato de ser o senhor aí o primeiro nome a estar conosco. Muito obrigado. Pô, cara, eu que agradeço, né? Como o Clóvis falou aí, a gente se conhece desde criança aqui, né, no município de Tramandaí, né? Não vou contar aí como é que era a nossa performance no time de futebol ali do Garotos do Mar, né? Porque vocês podem notar que não deu certo, né, no futebol. O Clóvis parou na defensoria e eu na assembleia. Brincadeiras à parte, eu fico muito feliz de te ver na defensoria, né, atuando, defensor atuante, vice-presidente da associação. Eu tenho uma relação com a associação desde o meu primeiro dia do primeiro mandato, né, e sempre tive uma relação muito próspera e profícua com a gestão da Defensoria Pública, né, a gestão institucional da Defensoria Pública, desde o Dr. Cristiano, né, que, enfim, fez na minha visão, uma gestão muito produtiva para o órgão, como também na gestão atual, né, que está iniciando agora desde o início do ano. E dentro da Assembleia Legislativa, sempre que posso, né, na medida do possível, claro, ajudo ali com as pautas da Defensoria, porque acredito que é, de fato, um órgão muito importante que atende a baixa renda, né, e que propicia o acesso à justiça, que é um direito fundamental, né, está lá na nossa Constituição Federal como direito fundamental. Então, eu estou à disposição aí do amigo para fazer esse bate-papo tão importante sobre a pandemia. Beleza, deputado, agradeço novamente, sou testemunha da sua parceria com a instituição, e inclusive em nome da Defensoria como um todo, e principalmente da Adpergs, a gente agradece sempre as portas abertas que a gente teve sempre no Legislativo do Rio Grande do Sul, por meio do seu gabinete. Para nós começar esse bate-papo, deputado,
primeiramente, para introduzir, eu gostaria que o senhor fizesse uma análise de como foi o nosso desempenho no trato dessa pandemia, desde quando ela chegou, e o que o senhor acha que atrapalhou o nosso desempenho federativo no combate à pandemia para a gente ter esse número hoje de, né, mais de 100 mil mortos, atingindo aqui 2.500 mortos no Rio Grande do Sul, e infelizmente ainda em número crescente. O que o senhor acha que a gente pode consertar, não nomeando eventualmente a opção B, a opção A, mas o que deu de conflito federativo entre os órgãos que não permitiu que a gente tivesse talvez uma atuação mais integrada, na sua opinião? Eu acho que isso é oriundo de um processo que é mundial, é um pouco mais filosófico aqui, que nós teríamos que ter um seminário para falar sobre o porquê que isso está acontecendo no mundo, né? Que é a crise de representatividade que acentua as disputas políticas, que radicalizam as opiniões, que cria um clima desfavorável ao diálogo, né? E a sociedade brasileira, ela é, de fato, uma sociedade, talvez, que esteja demonstrando essas características aí com mais incisividade perante os demais países. Não que não aconteça nos outros países, acontece, né? Mas aqui no Brasil, neste caso da pandemia, foi assim um case mundial negativo, né? Ou seja, da falta da articulação, do diálogo, um país que até agora não tem o ministro da Saúde nomeado efetivamente, né? Um país que o ministro da Educação ficou vago por um bom período, faz pouco tempo que foi nomeado o novo ministro da Educação, que tem reflexos nas políticas também, na questão da pandemia. Agora mesmo, eu acabei de assinar aqui o requerimento para convidar, aliás, não convocar, porque não é necessário convocar, ele irá, como sempre foi, o secretário de Educação do Estado à Assembleia Legislativa para entender o que é esse plano de retomada das aulas presencial a partir do dia 31 de agosto, né? Até não posso dizer que sou favorável ao contrário, porque ainda não conheço bem esse plano, mas gostaria que ele nos mostrasse lá enquanto membro da Comissão de Educação. Mas uma frase dele hoje, que está na imprensa estadual, é muito verdadeira. Quer dizer, não tem uma orientação nacional, uma coordenação nacional sobre o que fazer com a questão das aulas, né? E note que, mesmo com todos os esforços que foram feitos, eu mesmo me envolvi na questão do subsídio da internet dos alunos, né? Não tem solução fácil, né? Porque tu está lidando com alunos de baixíssima renda, né? Em que pese muitas vezes possam vir a ter o equipamento de fato, né? Que é o smartphone. 95,5% das famílias gaúchas possuem um smartphone em casa, mas mesmo assim tu tem um percentual reduzido que não possui e tu tem um percentual grande que possui, mas não é algo assim familiar, no que tange pelo menos a utilização desse instrumento como instrumento da educação. Então, quer dizer, a coordenação nacional disso falhou, porque, a meu ver, nós temos falha de comunicação e diálogo oriundo desse acirramento do ambiente político, que não vem apenas da eleição de 2018, começa lá em 2013, né? A eleição de 2014 já veio com muitos elementos disso, e depois, aí eu concluo a resposta dizendo o seguinte: essa questão do século XXI, das redes sociais, que acabam propiciando, né, com a disseminação de fake news, de pós-verdades, a questão de perfis falsos, a falta da empatia, quer dizer, de conversar com o outro e se colocar no lugar do outro, que as relações físicas presenciais oferecem, na medida em que tu observa como está sendo a reação do teu interlocutor. A internet, ela é muito fria, né? E por ser fria, acaba que muitas vezes as pessoas se expressam de maneira muito ofensiva. E por isso mesmo, tu vai aumentando a temperatura do caldeirão, fazendo com que o ambiente político seja contaminado. Alguém pode dizer que isso não é muito importante. É importante, a tal ponto que num momento que o Brasil precisou se conversar, governadores, prefeitos, presidente, Congresso, Supremo Tribunal Federal, os poderes, os órgãos de Estado, acabou falhando essa comunicação e o resultado foi uma má performance que custou vidas, né? Agora a pandemia chega mais perto da gente e a gente começa a notar que temos aí amigos, inclusive, sendo com vidas perdidas nesse sentido. Valeu. Eu adoro estar participando da Uma live. presença VIP. E voltando à questão federativa,
há um desenho inadequado no nosso sistema que faça com que os estados tenham uma participação mais importante nas decisões, porque a gente viu que em determinado momento os governadores tentaram, mas ao mesmo tempo acabou ficando atomizada essas decisões, a ponto de agora atomizar até para os municípios acabarem assumindo a gestão da pandemia. Isso é um problema do desenho federativo ou também só vem... Fosse qual fosse o desenho, essa crise de conversa ia gerar esse tipo de decisão? Papai já olha. O papai adora estar mostrando uma foto do papai com o cavalo. Eu acho o seguinte, eu acho que a questão da questão do governador, né, e dos prefeitos, eu me coloco no lugar desses caras, tá? Vamos combinar. Tu é defensor e tu tem, acho que a profissão de vocês tem muito essa questão de se colocar no lugar do outro para tentar compreender o problema e exercer a melhor defesa possível no que tange a representação jurídica deles perante o Poder Judiciário. Eu tento me colocar como político, né, e, enfim, inclusive porque entendo que o Poder Legislativo governa junto, me colocar no lugar de alguém que é do Executivo neste momento, que está nessa falta de diálogo entre entes federados, que tem uma pandemia global pela frente e que tem que fazer tem que assumir a liderança desse processo, né, no meio de tudo isso, né? Então, realmente é um desafio, tem que reconhecer que é um desafio. Quando a gente vê, eventualmente, algumas ações as quais nós entendemos como equivocadas, nós começamos a perceber que falar é fácil, agora fazer é difícil, né? Fazer é difícil. Quer dizer, os prefeitos, os governadores, nessa situação, eles têm dificuldade, né? Primeiro, lá em março, né? É importante lembrar isso, lá em março, quando começou, 19 de março, foi o dia que nós encerramos as aulas aqui no Rio Grande do Sul, presenciais. Lá em março, eu era uma pessoa, não sei se vocês também faziam isso, né? Se os nossos internautas aí e tu, Clóvis, mas eu imaginava que ia durar 20 dias. Eu, sinceramente, imaginava que duraria 20 dias, 30 dias e depois voltava à vida normal, né? E eu vou dizer uma coisa para ti hoje, dia 12 de agosto, aliás, parabéns aos advogados aí, né, pelo seu dia, e também à juventude, né, que é o Dia Mundial da Juventude, mas veja bem, hoje, no dia 12 de agosto, eu percebo, quer dizer, eu tenho a impressão que isso vai durar pelo menos até o final do ano. Pelo menos até o final do ano. Quer dizer, olha as políticas públicas que devem ser colocadas nisso no meio de uma crise sem planejamento. E eu quero lembrar o seguinte, que a União, ela tem ferramentas fiscais diferenciadas. Quer dizer, o Estado do Rio Grande do Sul teve um governador meio megalômano ali que endividou o Estado acima do que ele podia, inclusive acima do que a lei de responsabilidade fiscal permitia. Mas, basicamente, os estados e municípios no Brasil, ao contrário do que acontece lá nos Estados Unidos, né, que os estados eles têm condições de emitir títulos da dívida, aqui no Brasil, os estados não podem emitir título da dívida, não podem mais, né? Teve uma época que pôde. Então, como é que eu financio essas políticas? Como é que faz isso, né? Na medida em que todo orçamento é engessado, todo orçamento tem despesas obrigatórias, e tu tem uma falta de diálogo a nível federal e acaba que realmente é um desafio gigantesco, hercúleo, não teve... Porque, veja, eu posso tentar planejar uma política pública para o ano que vem na minha LOA, na minha LDO, né, no meu orçamento do ano que vem, um ano antes. Mas no ano que está acontecendo, a minha verba de contingência é desse tamanho. Então, quer dizer, eu acho que se nós não tivermos uma articulação política, né, e aí a política é importante, para que haja uma grande cooperação de fato entre os entes federados, nós vamos ter dificuldade de fazer com que o Brasil saia dessa experiência negativa aí. Claro que a gente sabia que o vírus chegaria, que haveria, infelizmente, óbitos, né? Mas eu acho que a coisa está dessintonizada, está desorganizada, e está piorando a desorganização. Olha que a minha avaliação não é contemporizadora, né? Eu não estou aqui botando panos quentes. Eu realmente acho que está piorando. Eu vejo movimentos errôneos, né? Movimentos incoerentes, até aqui no nosso estado, de governantes que fecham aqui, abrem lá, estavam numa tendência de fechamento, agora começam numa tendência de abertura. Começa a confundir a população, o custo disso para o empresário é gigantesco, né? Eu sou microempresário aqui, sei disso. Então, quer dizer, eu acredito que nós deveríamos trabalhar mais
a questão do ambiente político para poder resolver este e outros problemas brasileiros. Só para registrar a presença do nosso defensor-geral aqui, Antônio Flávio, assistindo, que acabou Opa, de agradecer aqui o deputado pela parceria da Defensoria de sempre, né, histórica. grande E um abraço, colega Antônio meu, Flávio. defensor aqui do litoral também, Rodrigo Simon, ele até questionou exatamente esse ponto. É a questão fiscal e a impossibilidade de medidas por parte dos estados que levou a esse conflito entre prefeitos e governadores, já que a União ela retardou esse processo de ajuda, negou no início, e depois foi então esse processo de impossibilidade de ação do ponto de vista monetário, financeiro e fiscal que levou esse conflito interno na visão do deputado, do ponto de vista político. Cara, eu vou dizer uma coisa para ti. Eu acho que o Brasil, desde 2013, tem. Vamos falar um pouquinho de questão fiscal. De fato, é inegável, né, independente da orientação ideológica ou política do interlocutor, nós temos que admitir fatos. Né? Vamos trabalhar com evidências. Evidências apontam que desde 2013 nós temos o déficit primário no Brasil. Déficit primário no Brasil, desde a década de 90, não tinha. Né? Nós tínhamos déficit fiscal, né? Na medida em que o orçamento primário, tu tira o serviço da dívida, né, e deixa as despesas primárias, que são aquelas despesas com a máquina pública, com o custeio da máquina, de investimentos, etc. Esse orçamento, que é o primário, ele nunca tinha passado da arrecadação. Tanto é verdade que o Brasil fazia superávit primário, que é receita e despesa, né? A receita estava acima da despesa primária, para exatamente essa parte do orçamento pagar o serviço da dívida para que a dívida em relação ao PIB não crescesse. Então, a dívida brasileira em relação ao PIB vai passar de 100% do PIB já no ano de 2022. Tá? A tendência era de queda da dívida em relação ao PIB. Tá? Mas, infelizmente, a dívida está crescendo. Aí tu vai dizer assim, não, mas não tem problema o poder público, um país se endividar, porque tem países de altíssimo desenvolvimento econômico e social, de primeiro mundo, que fazem isso. Sim, é verdade. Só que a diferença são duas. Primeiro, esses países se endividam para investimento. É a mesma coisa. Né? Eu sei que não é orçamento doméstico, não é comparável com o orçamento público, mas a gente pode fazer uma comparação aqui bastante importante. Quando eu contraio um empréstimo para construir uma casa, eu estou me endividando para fazer investimento, criando patrimônio e, portanto, se um dia eu precisar vender, aquele patrimônio vai estar consolidado à minha disposição. Um país, quando se endivida para construir obras importantes, obras públicas importantes na área da educação, fazer investimento na educação, na saúde, na infraestrutura, na logística, etc., ele está se endividando para gerar desenvolvimento. Como a relação da dívida é com o PIB, toda vez que tu te endivida para gerar desenvolvimento, o PIB cresce e a relação dívida-PIB fica estável. É isso que os países desenvolvidos fazem. Né? No caso brasileiro, tu te endivida para pagar custeio, né? Para pagar, enfim, em especial folha de pagamento, né? E demais gastos correntes de pessoal, em especial previdenciário. Então, eu acredito que o déficit fiscal ele é um grande impeditivo. Qual é a solução para isso? A solução é criar um orçamento de guerra, que foi criado, autorizado pelo Congresso, lança todas as despesas extraordinárias nesse momento de pandemia, nesse orçamento de guerra. E aí, esse orçamento de guerra, tu vai ter maior transparência e vai separar do teu orçamento primário. Muito bem. Esse é o grande lance da política fiscal do governo. Só que, né, tu tem limites para isso, não pode gastar até o céu. Né? Tu tem que fazer com que também haja possibilidade, porque como é que tu te endivida? Tu endivida emitindo títulos da dívida, né? E o título da dívida, às vezes o pessoal acha, só milionário pode comprar títulos da dívida pública brasileira, né? Ou só estrangeiros. Não é verdade. Quando tu entrar na tua conta no Banrisul agora, tu compra títulos da dívida pública ali, quer dizer, pessoas físicas compram títulos da dívida. Só que esses títulos têm liquidez na medida em que tu tiver credibilidade no país. E daí tu vai para a segunda pauta, que é a pauta política, na medida em que tu não tem um ambiente político favorável e começa a descredibilizar o país por esse e por outros motivos no mundo exterior e internamente. Né? Então o investidor, o que ele faz? Ele entesoura o dinheiro, ele não gasta o dinheiro, ele fica com o dinheiro guardado para que a crise, que não oferece segurança para o dinheiro dele ser investido, passe a tal ponto que no futuro ele possa, então, utilizar esse recurso. Eu acredito que está aí a gênese, né, da crise de relacionamento, o bate-boca público,
o bate-cabeça e a falta de articulação interfederativa que nos leva aí a, infelizmente, não oferecer à população todas as possibilidades que poderiam ser oferecidas. Só para registrar também o nosso ex-defensor-geral, doutor Cristiano, que o senhor tinha homenageado antes, deputado, acabou de mandar saudações aí que está nos assistindo também. Grande abraço, deputado, Cristiano. Desse ponto importante, desde 2008 o senhor referiu a questão monetária e da crise e realmente essa tendência de endividamento dos outros países. Por exemplo, o Japão é um país que tem, né, 3 vezes o valor do seu PIB em títulos da dívida pública e, no entanto, tem juro negativo e credibilidade para investimento. E desde da crise imobiliária americana, tem se trabalhado com a ideia de que o orçamento dos países não é vinculado ao orçamento financeiro dos países, que a questão fiscal está vinculada à quantidade de produção. E por isso eles poderiam injetar dinheiro e tal. E naquele momento, que vários títulos, inclusive, se perderam, porque eles não tinham mais valor, já que as hipotecas não eram pagas, e foi injetado dinheiro no mercado. E agora, com a pandemia, isso voltou a acontecer em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, que era um país que tinha déficit e que está refinanciando o seu déficit com, né, dinheiro em tese criado por dívida pública, e, no entanto, mesmo aumentando seu endividamento, a gente vê a Selic baixando. Você acha que há uma mudança do paradigma do controle orçamentário do Estado para o futuro em razão do que aconteceu em 2008 e na pandemia, ou passado esse momento a gente vai voltar a ter um regime mais fiscalista de novo? Isso principalmente em relação, não ao gasto corrente com o pessoal e tanto se fala, mas a própria possibilidade de investimento do Estado. Por exemplo, o Estado há recursos de trabalhadores ali em espera, tem possibilidade de material, por exemplo, cimento, tijolos e tal, e é possível construir um viaduto onde é necessário. No entanto, o Estado não faz porque já é endividado financeiramente, que pese tem o recurso material. Você acha que vai modificar essa maneira que a gente olha o gasto com investimento vinculado à questão monetária, ou o gasto com investimento vai independer disso e ficar viabilidade no que a gente tem de produto e matéria-prima para construir aquela nova obra? Especialmente nesse ponto, em relação à prestação de serviço público, do investimento. Esse é um grande debate que está acontecendo nesse momento, né? Vamos pegar um exemplo de um debate político que está dentro do parlamento, portanto é um debate parlamentar também, nacional, né, no Congresso Nacional, que é do Bolsonaro. Hoje ainda deu uma declaração tentando acalmar, né, porque tu tem 2 correntes dentro do próprio governo Bolsonaro, uma corrente querendo furar o teto de gastos e outra corrente dizendo, não, mantém o teto de gastos. Né? O que é isso? Isso é um fundo ideológico. Ô, Neto, eu até no meu mestrado estou escrevendo sobre isso, e é um negócio bem interessante, porque daí remonta a séculos atrás de discussões, né, sobre qual é a função do Estado. O que é que o Estado tem que fazer? Né? Para que ele foi criado? Né? Nos primórdios foi criado uma coisa, ele foi se transformando, né? Virou o Estado Social no século XX, né? Estado de bem-estar social depois da Segunda Guerra Mundial, né? E aí meio que deu uma crise do Estado de bem-estar social no final do século XX, início do século XXI, né? E aí coincidiu com uma crise, para azar do Estado de bem-estar social, né? O Estado de bem-estar social aumenta o gasto público, e isso também acaba tensionando um pouco os setores sociais que não querem pagar o tributo proporcional ao gasto, né? Porque o tributo é proporcional ao gasto. Estamos discutindo a reforma tributária agora estadual, e o governo está dizendo, eu não posso baixar a carga porque o gasto está aqui e a carga tem que estar parelha, né? Mas voltando então, o Estado ele está em constante transformação. Ele é uma entidade abstrata, uma instituição jurídico-política abstrata, criada pelo homem para governar os homens, né? Para dominar os homens. Né? O Weber dizia que eram homens dominando outros homens, isso é o Estado. Então, vamos lá. Quando tu traz esse assunto, primeiro dizer o seguinte, por que a Selic está baixa? Né? Por que a Selic está baixa? A Selic está baixa porque as pessoas estão entesourando dinheiro. Porque o dinheiro, ele não some do mercado, né? Aliás, ele não some de um país. Não existem pessoas agora, nesse momento, no Porto de Rio Grande, ou aqui no Mar de Tramandaí, colocando notas de R$100 ou de R$200, que foi lançado agora, em containers para afundar no meio do mar. Não existe isso. Né? O dinheiro existe, o dinheiro está aí. Isso chama-se base monetária, é a quantidade de moeda circulando na economia. A base monetária é a mesma. Né? Mesmo com a nota de R$200, a base vai ficar a mesma. Então, onde é que está esse dinheiro? Os caras entesouram o dinheiro. O pessoal o cara que tem dinheiro, ele não está botando dinheiro para a rua agora porque está muito instável, está muito né, quer dizer, não sabe o que vai acontecer. Então, se tu aumenta a Selic nesse momento, tu vai fazer com que o entesouramento seja favorável, porque o rentismo, né, ou seja,
a aplicação financeira começa a valer mais a pena. Quer dizer, quando eu vejo um CDI negativo no Brasil, o CDI de 12 meses no Brasil agora está negativo, né? Que é o balizador bancário para a remuneração de uma das aplicações mais populares brasileiras, que é o CDB, né? Então, o CDB, ele basicamente, se tu aplicar dinheiro pelas taxas de administração dele, pelo imposto de renda, da eventual rentabilidade, ou ele vai empatar, ou vai render muito pouco, ou até em alguns casos, dependendo do CDI, vai render negativamente. Muito bem. Então, a Selic está baixa por causa disso, né? A Selic está baixa devido ao entesouramento, a falta de... O que o governo faz, o Banco Central faz? O Banco Central diminui a Selic para dizer o seguinte, não adianta entesourar, não adianta entesourar que vocês vão perder dinheiro. Coloquem o dinheiro na rua e façam investimento, né? Mas então, só para pegar o ponto, é justamente esse conflito que eu queria trazer para o senhor para trabalhar conosco. Até então se tinha a lógica, né, que o gasto público gerava necessidade de o governo aumentar a taxa de juros. E agora a gente tem o governo gastando como nunca e a taxa de juros caindo. Tá, mas isso por quê? Quando tu diz que o gasto público faz aumentar a taxa de juros, tu diz que o gasto público gera inflação, né? Porque o Keynes mostrou isso. Quando tu aumenta o gasto público, tu faz o princípio da multiplicação do investimento, faz circular mais dinheiro, aumenta o consumo, aumentando o consumo, aumenta a inflação. Essa é a beabá básica aí do porquê que o gasto público aumenta a inflação. Quando aumenta a inflação, o que é que o governo faz? O governo tenta desaquecer o consumo, aumentando a taxa de juros para aumentar o entesouramento, para aumentar a poupança. Então é por isso, né, basicamente. Agora, no momento de crise, é um negócio inacreditável, porque isso é bem interessante, eu escrevi um artigo, olha eu aqui com a pretensão que vocês leiam alguma coisa que eu tenha escrito, mas veja bem, o meu Medium, né, o nome daquele site, da rede social Medium, eu escrevi um artigo sobre isso, tá? Um texto sobre isso. Na minha visão, o Estado não está subsidiando a economia, ele chegou em alguns momentos nessa crise a substituir a economia, porque a economia ou estava, em alguns momentos, né, estava com níveis basais muito baixos, tinha um nível de atividade econômica quase zero ou zero, dependendo do setor zero, porque isso dá para ver aqui nas ruas da nossa cidade, do município, de qualquer um que esteja nos assistindo. Quando tu olha um estabelecimento fechado, ele está sem atividade econômica. Logo, quem é que subsidia esses caras? O Estado. E o Estado está fazendo o quê? Está incentivando a economia, subsidiando a economia, como sempre fez? Em alguns momentos, em maior ou menor grau, não. Ele está substituindo a atividade econômica. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte para vocês. Quando tu paga 254 bilhões de reais acumulado em auxílio emergencial, tu está pagando, na verdade, o salário desses caras. A atividade econômica que eles iriam retirar esse dinheiro, para menos ou para mais. O cara informal, o cara que foi desempregado, o cara que teve redução de jornada. Então, esse cara, tu toma aqui o teu dinheiro, porque eu estou substituindo a atividade econômica. Eu, o Estado, substituo a atividade econômica. É claro que isso tem que ser por um período transitório. Então, é por isso que, mesmo com 254 bilhões de reais no mercado, que o governo federal gastou, mais o recurso do Pronamp e agora do FGI, que foi aprovado no Congresso semana retrasada e deve chegar à ponta agora nas empresas, né? Se não me engano, foi 50 bilhões de reais aprovado. O FGI é o Fundo de Garantia do Investimento, que é gestionado pelo BNDES e que vai ser o Pronamp dos maiores agora, né? Basicamente é isso. Então, todo esse dinheiro aí, vamos dar aí 400 bilhões de reais distribuídos na economia. E por que o governo fez isso? Para subsidiar a economia e para substituir a atividade econômica, porque de tal forma que a atividade econômica, em muitos casos, estava zerada, né? Porto Alegre tinha vários setores parados, não é que estava diminuindo a atividade econômica e diminuiu o consumo apenas. Diminuiu o consumo porque as pessoas estavam em isolamento e porque simplesmente as empresas estavam fechadas. Então, eu acho que é um período. Eu até tenho muitos amigos keynesianos aí e que eu me dou muito bem, gosto muito de discutir e debater esse assunto, mas eu não ficaria tão eufórico assim para pensar que esse é o futuro do Estado, sabe? Eu acho que o futuro do Estado vai ter uma ressaca fiscal desgraçada, tá me entendendo? No futuro. Vai ter uma ressaca fiscal muito violenta, porque esse gasto público aumentado exponencialmente do jeito que foi, ele vai ter um limite, né? Ou ele vai gerar uma retração do investimento público nos próximos
anos, talvez no próximo quinquênio, né? Então, eu diria o seguinte, que eu vislumbro o futuro do Estado reduzindo burocracia, modernizando o Estado, digitalizando o Estado, né? Isso é uma pauta bem importante, para que haja mais investimento privado. Porque na medida que eu tenho, isso é uma boa notícia que eu acho que posso transmitir a vocês, na medida que eu tenho entesouramento agora na crise, eu vou ter o efeito rebote no pós-crise. Eu vou ter dinheiro sendo investido em novas oportunidades, né? O Schumpeter nos ensinou destruição criativa do capitalismo, né? Na medida que fecha uma empresa, surge oportunidade para outra abrir. Então, eu acho que se eu fosse do Poder Executivo hoje, né, em especial, se eu estivesse concorrendo na eleição municipal agora, aí, que vai ter em novembro, todo o meu programa seria retomada do desenvolvimento, né, porque eu vejo que há oportunidades surgindo no pós-crise, na medida em que esse dinheiro entesourado, a depender da política macroeconômica do governo federal, vai poder ir para a rua, e aí nós vamos ter investimento privado impulsionando o desenvolvimento, né? O Estado não vai ser importante? Eu acho que vai ser super importante, acho que vai ser fundamental, aliás, né? Na medida em que, primeiro, ele está cumprindo a sua função parcialmente ou totalmente de substituir a atividade econômica agora, e, segundo lugar, no segundo momento pós-crise, na política macroeconômica, ele vai ter que incentivar através do seu ferramental, né, macroeconômico, política cambial, monetária, né, entre outras tantas. Então, eu acredito que é isso, é um assunto complexo, né, mas basicamente eu acredito que nós vamos ter a importância do Estado agora fazendo essa substituição da atividade econômica em alguns momentos, depois a importância do Estado no pós-crise para gerar o ambiente necessário para o investimento privado sair do cofre e vir para o investimento que gera emprego e renda. É nesse ponto, então, que a gente chegou agora, que eu lhe faço uma pergunta. Eu estava, né, revisitando seu site agora para a nossa conversa aqui, e o senhor traz o conceito de Estado necessário, que vai atuar em atividades SINs, e a gente, ao mesmo tempo, traz essa questão do esgotamento ou não de recursos, tanto financeiros quanto materiais. Só que a gente vê que, historicamente, o Estado nega, né, determinados serviços essenciais para as pessoas, alegando o esgotamento financeiro. Em que pese ele tem, às vezes, recursos materiais. Por exemplo, às vezes a pessoa precisa de uma transferência hospitalar, há um leito privado disponível na região não ocupado, e o Estado diz que não pode prestar serviço de saúde, em que pese ele exista, e fique ocioso, porque ele é feito meio contrapartida com pagamento. Ou, por exemplo, eu tenho disponibilidade de materiais de construção, tenho mão de obra ociosa, precisando trabalhar, tenho empresas sem atividade, e tenho, no entanto, crianças sem creche, por exemplo, porque o Estado também alega, né, esgotamento financeiro. Nesses serviços essenciais, diante do que a gente viu agora na pandemia, né, que o Estado socorreu a própria atividade econômica, o Estado vai recorrer ao setor financeiro, vai recorrer a empresas que ficaram sem atividade, por exemplo, do setor aéreo, principalmente, talvez seja marcante aí o declínio, né, ele praticamente não voou nesse período, e o turismo de serviço em geral vai ter muito declínio também, até retomar a atividade econômica. É possível ao Estado ainda negar atividades essenciais às pessoas das quais ele dispõe de recursos materiais em suas regiões por indisponibilidade financeira? Tu ainda vê possível isso? Nessa discussão agora que vai ter desse formato de Estado pós-pandemia? Primeiro eu agradeço aí a atenção, né, e o zelo, né, de ter visto as minhas teses aí políticas antes da nossa live, que tá ali no nosso site, gabrielsouza.net, fazer um jabá aí para a galera que quiser conhecer. Mas basicamente o Estado necessário ele surge na medida em que tu tem uma discussão eterna, né, eterna, porque ela vem de séculos atrás, como eu estava falando antes, sobre qual é o tamanho do Estado. O Estado tem que ser máximo ou mínimo, né? Tem uns que defendem um Estado grande e outros que defendem um Estado muito pequeno, né? Até na Assembleia hoje nós não temos os anarcocapitalistas que querem que o Estado não exista, né? Na verdade, hoje nós temos deputados que defendem o Estado mínimo, né? Muito bem. Então, a Defensoria Pública ela é intimamente ligada a esse debate, né? Porque, na verdade, quando tu fala assim, a Defensoria Pública ela vai garantir os direitos fundamentais da pessoa humana, né? Que, se não me engano, está no artigo 5º da Constituição Federal, né? Então, tu pega lá os direitos fundamentais da pessoa humana, acesso à educação, fundamental. Acesso à saúde, fundamental. Pô, isso aí né, é o mínimo, né, que constitui o mínimo existencial, né? Quer dizer, que é um grau acima da dignidade, né? Da simples sobrevivência, do ponto de vista de se alimentar, de poder se hidratar, né?
Tu tem que ter o ideal, né? O Estado brasileiro é criado, né? Tá no preâmbulo da Constituição Federal, dizendo o seguinte: o Estado brasileiro ele está aqui para garantir a dignidade da pessoa humana, né? E aí o conceito de mínimo existencial aparece. Bom, então, o que é que o Estado tem que garantir? Se eu acho que o Estado tem que garantir os serviços essenciais e não pode argumentar que não tem disponibilidade financeira, sim, mas isso é uma opção política que o Estado faz, que o governante faz, tá? Por quê? Porque eu pergunto o seguinte, e aí eu entro num tema polêmico, eu sei, né? Sem prejuízo Claro. nenhum à discordância. Mas veja bem, o Estado tem que ter. O governo Sartori fez esse debate, né? Gosto ou não gosto, ele fez esse debate, eu fui o líder do governo. E é interessante porque nós tínhamos uma gráfica pública, chamada Corag, né? Gráfica pública e tal. E a gráfica pública do Estado imprimia para o próprio Estado, só tinha um cliente, que era o próprio Estado, e o Estado, que eu digo, lato sensu, né? Era todos os órgãos públicos do nível estadual. E, obviamente, dava lucro, né? Óbvio que dá lucro, né? Porque tem um dos melhores clientes do mercado, né? Muito bem. E aí nós fazíamos um debate. Olha, não interessa se dá lucro. Não interessa se dá lucro, não é essa a discussão. Dá lucro ou não dá lucro? Não quero um Estado empresa, eu quero um Estado que ofereça serviços básicos, serviços essenciais. Não pode faltar na saúde, não pode faltar na segurança, não pode faltar nas estradas, não pode faltar nos serviços essenciais. Não é função do Estado, a meu ver, né, sem prejuízo, como falei, a divergência, ter uma gráfica pública, imprimir papel, imprimir livro, imprimir o diário oficial. Primeiro que o diário oficial tem que ser eletrônico, aí fizemos o projeto de lei para criar eletrônico. E o maior exemplo, eu por acaso, o Estado Empreendedor da Mariana Mazzucato, tá? Que alguns já devem ter lido aí, mas eu vou pegar uma frase que está naquelas páginas iniciais do livro, quando o autor coloca a frase que ela gosta. Eu vou pegar uma frase de um cara que é o economista papa da esquerda mundial, John Maynard Keynes. Esse cara é o cara. O Tasso Genro é keynesiano, o Nelson Barbosa, ex-ministro da Dilma, é keynesiano, o Guido Mantega é keynesiano, a Dilma Rousseff é keynesiana, certo? O Lula que não sabe muito bem o que ele é, mas esses players todos que eu tenho maior respeito pelos caras da esquerda e tal, acho que é muito importante ter essa pluralidade de ideias, seguem esse Acho cara que aqui. toda a economia da Unicamp eu acho keynesiana também. O Márcio Postman é keynesiano, né? Um dos maiores keynesianos, a Maria Tavares também é keynesiana. Então, eu vou falar a frase do Keynes. Em 1926, ele disse isso. O importante para o governo não é fazer as coisas que os indivíduos já estão fazendo e fazê-las um pouco melhor ou um pouco pior, mas fazer aquelas coisas que, no momento, não são feitas de forma alguma. Então, o governo, Keynes está falando, não é o Gabriel Souza, o governo deve fazer aquilo que a sociedade não faz. Quer dizer, ele tem que subsidiar a sociedade naquilo que a sociedade não está conseguindo fazer. E não competir com a iniciativa privada, que é uma companhia de energia elétrica, uma gráfica pública, uma fundação de não sei o quê. A meu ver, né? Mais uma vez, com muito respeito a quem pensa diferente. Então, quando eu falo isso, eu digo o seguinte, é uma opção política. Tu vai querer investir, claro que não é tão simples assim, eu sei que não e tal, mas veja bem, tu vai querer investir na saúde, na segurança, na educação com prioridade, ou tu vai querer investir na saúde, na segurança e na educação e também ter uma empresa que imprime papel, que seria um caso da gráfica. É um caso bem emblemático esse negócio da gráfica, sabe? Porque ele mostra bem, né? E olha, foi difícil aprovar a lei que extinguiu o Corag. Nós vencemos a votação por 28 votos, que é o mínimo necessário. Porque eu achava que era óbvio. Eu achava assim, Gabriel, vai ter uma base com uma democracia bonita, né? Porque quando tu vai discutir, eu ia para o programa de rádio com os deputados que eram contrários e eles apresentavam argumentos, né? Defendiam com unhas e dentes, tá? Ok, respeito, né? Então eu achava muito legal isso. Mas para mim era óbvio, sabe? Então, assim, é uma discussão política, né? Uma decisão política, porque o Estado ele é um ser abstrato. Ele não... Capra, o que é o Estado, Neto? É o Palácio Piratini? Não, o Palácio Piratini é um prédio, que nem a tua casa, que nem a minha, que nem a prefeitura municipal, que nem o prédio da defensoria. No livro, né? no livro do Sapiens, História da Humanidade, ele mais ou menos trata desse assunto usando a Peugeot. Né? Que é a Peugeot? A Peugeot é uma imaginação, né? E o Estado, a mesma coisa, uma abstração que a gente constrói. Mas, deputado, então, só para nós focar a pergunta, porque eu já vou avançar para o serviço público, privado ou público, né? A ser prestado.
O senhor acha possível que a gente alegue, então, a impossibilidade de prestação de serviço por mera ordem financeira do Estado quando ele for essencial e tiver disponibilidade material? O senhor acha que essa tese, para o futuro, do ponto de vista político, ela vai ainda ser possível? Não, eu não posso discutir contigo a legalidade porque nós estamos desnivelados, né? Não, Tu é especialista do ponto eu... político agora. Não, eu acho que não, acho que não é possível. Eu acho que, aliás, o que nós devemos ter é uma decisão política de saber qual estado nós vamos querer. Agora, é interessante esse debate, porque eu estava lendo hoje o Salim Matar, né, o nome do secretário do Bolsonaro que saiu Ah, da privatizações, da eu acho, né? privatização, né? Ele escreveu uma carta, eu até tuitei aqui, né, porque uma parte da carta me chamou muita atenção. Ele admite que a equipe dele era inexperiente, não sabia fazer, achou que era fácil, né? E era difícil, porque é gestão pública e tal. E aí eu tuitei essa parte, mas a carta dele vale a pena ler, viu? Vale a pena, bota no Google aí que é uma carta bem interessante de um empresário que entrou no setor público liberal, né? Salim Matar, o nome dele, exatamente. E ele estava desabafando ali na carta dele das dificuldades. E, em parte, eu me somo ali a esses desabafos aí, né? Tenho severas restrições aí ao governo Bolsonaro, mas eu me somo a alguns desabafos que ele faz. Que ele descobriu sendo secretário, né? Ele não sabia antes. Aí ele entrou, achou que era fácil e começou a ver. Porque toda vez que tu diz o seguinte, olha, eu vou ter que escolher coisas, eu vou ter que ter um custo, eu vou ter que calcular o meu custo de oportunidade do Estado, né? Toda vez, por exemplo, que eu pego um servidor da Defensoria Pública e coloco ele para fazer uma atividade, eu deixo de usar ele em outra atividade, certo? Eu vi hoje no Paraná, eu A estudo no alocação. Paraná, então tem um... Hã? A alocação, né? Onde tu aloca Não, o eu recurso. vi o juiz, Sim, a juíza lá, negócio sim. racismo e tal, e a Defensoria Pública editou uma norma, o Defensor Público Geral, não sei se o Antônio Flávio viu isso, criando uma força-tarefa para revisar todas as decisões judiciais dos últimos 12 meses daquela vara. O que é isso? É custo de oportunidade. Eu estou deliberando politicamente, é uma decisão política, não é nem jurídica essa, né? Em que pese é um órgão apolítico e tal, eu sei, mas é uma decisão política, né? E da política da essência, lá, aristotélica, né? Não é uma Sim, do política debate público pejorativa. do que vai se Isso, decidir, isso. né? Mas então, assim, quando eu digo assim, ó, decisão política de destinar recursos, energia do órgão ao qual eu dirijo para nos debruçar sobre essa tarefa, porque eu entendo que essa tarefa é prioritária. Então, isso é uma decisão política. Então, custo de oportunidade. Quantos defensores vão se envolver nesse trabalho? 5, 6, 10, 15, não sei. Não interessa quantos. Eles poderiam estar fazendo outra coisa. Isso é custo de oportunidade do Estado. O Estado está tendo uma decisão que gera um custo de oportunidade. Claro que, no que tange a defensoria, a coisa fica mais... Talvez, né, eu posso estar falando aqui uma inverdade, né, tendo visto o meu desconhecimento pleno aí do órgão, mas me parece que é mais lógico chegar em conclusões na defensoria, na promotoria, no judiciário, em que pese a complexidade, porque são órgãos que têm umas atividades bem definidas ali no que tange as suas tarefas constitucionais. Agora, tu pega o Poder Executivo, que cuida desde a lâmpada até o presídio, tá me entendendo? É uma dificuldade tu entender isso. E E tem muito aí mais cargos nós temos... transitórios também, né? Exatamente. Então nós temos... Exatamente. Tu tem governos periódicos, né? Então, vem cá, dá um oi para o Titio. Ó, Mas olha essa princesa, tudo bom? E aí, gosta de fazer live com o papai? dá oi aqui pro Titio. Oi, Titio. Pronto. Agora Tudo vai dar com a bom? mamãe. Então, esse custo de oportunidade que tu vai ter que decidir, entendeu? Vai ter que decidir. E aí, se tu não decidir, a meu ver, na linha que nós dois estamos defendendo, tu vai ter dificuldade de cumprir esses serviços essenciais. E aí vocês vão ter muito trabalho, vocês da defensoria vão ter muito trabalho. Nós falando em serviço aqui agora, vou te fazer uma questão provocativa que eu sei que é um tema que tu Ó, o lida Marcelo bastante. Menezes, Cláudio, um abraço, ele deve estar Acabou lá em de... Santa. Um abração, Ah, Marcelo. comentou aqui, é verdade. E tu comentaste sobre serviços públicos, né? E a alocação de recursos do Estado, que a alocação em algum um serviço vai implicar necessariamente, talvez, a ausência do outro, quando tiver que fazer essa escolha política. Mas a gente vem um debate há muito tempo, justamente relacionado com esse debate da Corag, da Gráfica e da prestação de serviço pelo ente público ou, né, com desestatização ou privatização pelo ente privado. E a gente vê o quê?
Que serviços públicos aqui no Brasil essenciais? Eu vou citar 4, né, principais para mim hoje, que seriam o serviço de energia, de água, né, de gás de cozinha, e hoje eu incluiria a internet, visto que toda a informação, a decisão política e tal, por ali, eles são prestados, ora por meio por dos entes públicos, por empresas de empresa pública, economia mista, ou também inteiramente privados, como telefonia e o gás de cozinha. E o que se vê é serviços que não estão se universalizando. Gás de cozinha, de novo, é um serviço que não chega para as pessoas, elas estão cozinhando a lenha, cozinhando incêndio, porque elas não têm mais recursos para comprar o gás. Luz também é rotineiro, que pessoas não têm ou não estão vencendo a conta, tem uma alta carga tributária e também a prestação bem alta. Internet, agora na pandemia, se revelou que 30 milhões de brasileiros não tinham acesso. Então, o que acontece conosco que, apesar do debate central entre a prestação pública ou privada, esses serviços continuam sendo caros e, mesmo depois de décadas, prestados por qualquer um deles, não conseguem se universalizar e se tornar acessíveis para as pessoas, sendo que eles são essenciais. O que tu acha que causa esse bloqueio para nós? Porque, se tu pensar num país desenvolvido que tem 30 milhões de pessoas que não têm internet, é uma coisa chocante para nós. A gente nem fala das que não têm internet de qualidade, que o número é muito maior. Por exemplo, em cidades pequenas como Mostardas, por exemplo, eu que já trabalhei lá, vou lá e simplesmente não funciona muitas vezes. O que tu acha que causa esse delay no nosso serviço público, mesmo quando ele é essencial? Muito bem. Tu está falando de serviços aí que são públicos e privados, né? Porque, por exemplo, Exato. o gás... Não. Pois não. Porque a declaração de serviço vai ser público ou privado, na verdade, é uma questão jurídica. O Estado vai lá, cria uma lei, delimita que ele vai ser público, delimita que vai ser privado. Claro que saúde, educação... são mais essenciais, mas mesmo eles podem ser privatizados, eventualmente, por lei. Ele é serviço público, continua sendo serviço público, mas oferecido pela iniciativa privada. Público ele será Exato. sempre. Mas mesmo quando ele é por empresa pública, a gente vê que também não está funcionando. E às vezes, quando é desestatizado e prestado exclusivamente privado, a gente vê também que ele não consegue atingir aquele nível que a gente esperava. Por exemplo, telefonia, para mim, com a internet é um exemplo claro. E o preço do gás de cozinha, que hoje está inviabilizando ele para várias famílias. Tá. O gás de cozinha, o P13 é subsidiado. Né? O P13 é subsidiado. Por que o P13 tem menos... Se tu comprar um P45 é mais caro proporcionalmente do não houve extinção do subsídio do P13, eu acho, em 2018. Isso é uma boa pergunta. O que eu sabia era subsidiado. Será que não houve uma diminuição do subsídio? Ou houve diminuição ou extinção. É uma tarefa, um tema de casa para nós dois olhar. Mas imagina que hoje ele é um produto que custa quase 10% do salário mínimo. Agora, vou te dizer uma coisa, ele continua mais barato que o P45, ele deve ser subsidiado, porque o P45 tem 45 litros de gás e cada litro tem mais gás e é mais caro o litro do que o P13 que tem 13. Então, eu acho que deve ser subsidiado. A princípio, eu acho que deve ser subsidiado. Mas, enfim, é uma boa pergunta que nós vamos ter que descobrir. Energia elétrica também tem subsídio, né? A depender da renda, e a Dilma fez a CDE, né? Que é a Conta de Desenvolvimento Energético, que a CE, inclusive, agora está reivindicando aí um valor judicialmente para receber. A Dilma, ela subsidiou a energia pesado ali. O subsídio, importante primeiro dizer o seguinte, o subsídio ele é dinheiro público, quer dizer, o pagador, quem paga imposto, ele paga duas vezes, né? Ele paga o imposto e depois paga, através do seu imposto, o subsídio para ele mesmo, né? Então, e o brasileiro adora o subsídio, né? Acha que o subsídio cai da onde, né? Mas, basicamente é dinheiro do Orçamento Geral da União, que vai subsidiar alguma política pública. Então, essa é a primeira coisa. Então, tem serviços subsidiados. Vamos pegar um serviço que tu não falasse, que é essencial também, que é o direito à cidade, né? O direito à locomoção, talvez o direito de ir e vir, que é a questão do transporte público, né? O transporte público municipal, em muitos lugares, é subsidiado, em especial sobre trilhos, né? Que é tipicamente um transporte deficitário, caro, né? E o Estado subsidia. Então, esses subsídios, mesmo quando tu tem serviço privado, acabam ajudando nesse acesso. Agora, tem dois grandes motivos, a meu ver. Um é muito óbvio, o outro é muito específico. O motivo que eu chamo de óbvio, talvez geral, seria esse problema oriundar da desigualdade social. Né? Tu teria que atacar a desigualdade social. E aí tu tem 1 milhão de assuntos, teria que fazer mais uma ou duas lives para a gente discutir isso. Né? Como diminuir a desigualdade social. O Piketty escreveu um puta livro sobre isso, que é o Capital do século XXI, né? Que comprei esse livro. Super recomendo. É maravilhoso esse livro, né? Super recomendo. Agora tem um livro dos caras da Universidade da Califórnia, não sei se está traduzido ainda para português, que é Como os ricos evitam pagar taxas, né? How the Rich Dodge
Paytax, algo parecido com isso, que é um livro fantástico, fantástico, assim, best-seller nos Estados Unidos, mostrando que os grandes, os 4 tubarões do mercado novo, do mercado de tecnologia novo, né? Quer dizer, o novo mercado, Google, Facebook, etc., não pagam impostos, ou quando pagam para países que tributam menos, né? Os Estados Unidos da América estão com esse problema, tu imagina, né? O Brasil com todas as suas dificuldades. Então, isso é um problema. Tributação regressiva, quem ganha menos proporcionalmente paga mais, tributação sobre patrimônio pequena. Eu sou favorável àquela política do governador de aumentar mais o ITCD, né? Sou favorável. Essa parte da reforma ali, acho super legal, porque realmente tem que tributar patrimônio, né? Tributar herança. Inclusive, o imposto no Brasil é ridículo. Um dos 5 impostos, o único dos 5 impostos previstos na Constituição Federal não está regulamentado é o Imposto sobre Grandes Fortunas, o IGF, né? Que é diferente do ITCD, o Imposto sobre Herança. Mas, então, concluindo essa parte geral, acredito que tu tem esse grande problema que, na verdade, com a desigualdade brasileira, é quase impossível, né, que todos tenham acesso a tudo mesmo, né? Vai ser complicado. Só para eu sintetizar. Então, tu coloca uma grande culpa da desigualdade nessa regressividade da carga tributária. Por exemplo, subsídio do imposto de renda que tem, para quem tem renda, saúde, pode descontar, na verdade é um subsídio tributário que se dá em favor de pessoas que deveriam pagar o tributo, por exemplo. Isso seria um gasto tributário. O nome oficial é gasto tributário. Quando tu não tributa, tu gasta tributariamente. É um gasto tributário. Aí, o incentivo fiscal, gasto tributário. Tem incentivo fiscal legal, tem incentivo fiscal que de repente não deveria estar acontecendo, mas é gasto tributário e hoje em dia, desde 2016, depois das famosas pedaladas fiscais da Dilma, o Tribunal de Contas da União manda lançar os gastos tributários no OGU, né? Por isso que o OGU está apertado, né? Tá? E aí a segunda coisa que eu também gostaria de falar, que é específico sobre serviços, tu falasse da telefonia, tu falasse de várias energia elétrica, etc., é a regulação. Eis uma tarefa fundamental do Estado. No liberalismo, o país mais liberal do mundo, não existe algo não regulado, porque o Estado ele dá as linhas gerais. Tá? Então, assim, se nós tivéssemos uma regulação séria no Brasil sobre alguns serviços públicos, tu vai notar que a qualidade deles seriam melhores. De novo, serviço público que pode ser ou não prestado por iniciativa privada, ou pelo poder público, mas é um serviço público, né? Então, eu acredito que se tu tivesse uma regulação séria no Brasil, certamente tu teria uma qualidade de serviço melhor, né? Infelizmente nós não temos, né? E aí tu tem a empresa pública com problema, com os problemas também característicos do setor público, da morosidade, da burocracia, etc. Mas também tu tem na iniciativa privada serviços péssimos, né? A RGE aqui no Rio Grande do Sul tem severas críticas sobre isso. O doutor Cristiano Hertz acabou de... exato. Eu trouxe essa questão... Meu Deus, essa eu não sabia. Eu estou trazendo essa questão do serviço público, como a gente tem problema de desemprego endêmico no Brasil aqui, grave, as pessoas rodam muito do emprego, a gente tem uma taxa, salvo ali 2013, 2014, que a gente chegou realmente a um dígito baixo, geralmente a gente tem um desemprego entre 9% e 12%, que as pessoas transitam entre as vagas, elas ficam algum tempo desempregadas. E tu vê que, se elas moram em uma região média que não seja abarcada pelo subsídio, elas acabam não conseguindo vencer a conta de luz, acabam não conseguindo nem pagar o transporte, né, para conseguir procurar emprego, por exemplo. E tu vê essas pessoas se excluindo da vida formal da economia no período que elas ficam desempregadas. E tu não tem uma maneira de esse serviço chegar nessas pessoas. Quando tu vê a pessoa desempregada, tá pagando ali tipo, ICMS na conta de luz, por exemplo. E aí... E isso acontece tanto quando ele é prestado por delegatário de serviço público, quando ele é prestado por privado e não parece que tem essa solução. A nossa carga tributária sobre telefonia é alta e pobres pagam isso, não? Então, claro, com certeza. É regulação, né? Regulação seria... Não, a regulação é o sistema tributário, né? Porque, olha, o papa do neoliberalismo, eu não posso nem falar esse nome perto de alguém muito esquerdista que o cara me bate, né? Mas o papa do neoliberalismo chama-se Milton Friedman. Esse cara criou a ideia do imposto de renda negativo, que faz um corte de renda na sociedade, tipo assim, R$1.000, quem ganha acima paga imposto de renda, sobre a renda progressivamente, e quem ganha abaixo ganha uma complementação para ganhar R$1.000. Esse é o imposto de renda negativo do Milton Friedman, papa do neoliberalismo global, né?
o grande cara do Ronald Reagan, né? Então, tu imagina quem é o Milton Friedman, né? Então, vamos lá. Sobre esse assunto, né? Será que não é a hora de começar a debater sobre renda básica, né? Porque se tu começar a notar que a quarta revolução industrial vai exterminar com empregos de baixa qualidade, de baixo valor agregado, né? Quer dizer, isso vai ter uma robotização gigantesca nos próximos anos, que a pandemia antecipou gigantescamente, certo? Então, tu vai ter uma diminuição da capacidade de empregabilidade. Tu tem o ponto 2, que o capitalismo não gosta de pleno emprego. O capitalismo não gosta de pleno emprego. Tá? Esse negócio de pleno emprego no capitalismo pode ser uma utopia. Ele não é durável, porque tu tem que ter desempregados pressionando os empregados. Né? Tem que ter uma massa de trabalhadores querendo o emprego de alguém que já está empregado para gerar competitividade. Então, capitalismo e pleno emprego não combinam. E tu tem a questão dessa configuração nova do mundo que conecta aí com as novas tecnologias que estão vindo da quarta revolução industrial. Quando chegar o 5G, né, que é uma revolução absurda, internet das coisas, qualquer coisa vai ter internet, né? O nome do negócio já é internet das coisas, que tudo vai estar conectado à internet, a empregabilidade vai diminuir, né, no sistema capitalista. Então, eu acho que uma das possibilidades é discutir renda básica. Se é renda básica pela direita liberal, que o Milton Friedman teorizou, que o Hayek teorizou, ou se é uma renda básica pela esquerda, né, que o grande expoente brasileiro, até segunda-feira eu tive a oportunidade de participar por acaso até da frente parlamentar da renda básica na Assembleia, presidida pelo deputado Valdeci Oliveira, com a presença do Eduardo Suplicy, que é o grande expoente da renda básica brasileira, presidente de honra da rede de renda básica, né? Eu não acho um negócio absurdo, sabe? O pessoal do meu campo político começa a achar meio estranho esse negócio, as minhas opiniões, mas é o seguinte, porque tu começa a pensar o seguinte, quem sabe, então, o Estado poderia ter a seguinte função, arrecada os impostos de maneira progressiva e redistribui para todo mundo uma renda básica, tá me entendendo? Me parece que daí, claro, ele vai ter que se retirar de um monte de áreas, né, econômicas, talvez algumas sociais, mas basicamente tu vai acabar favorecendo uma sociedade com menos desigualdade, né? Então, eu acho que isso é um debate que vai estar no futuro, querendo ou não. Não sei se pela direita ou pela esquerda, né? Porque tem diferenças da renda básica da direita e da esquerda, do liberalismo e do intervencionismo, mas basicamente tu vai ter aí uma discussão necessária sobre esse assunto, que aliás foi muito incentivada aí, involuntariamente, eu acho, pelo governo federal, quando criou a renda, aliás, o programa de renda emergencial, que é o nosso famoso Corona Voucher, né? Deputado, eu teria mais temas para abordar com o senhor, né? Inclusive sobre o seu projeto em relação à ciência dos animais e algumas coisas que eu queria trazer que eu acho muito interessantes. Mas, né, vai ficar o convite para a próxima live, porque o tempo é de 1 hora e desliga automático, então a gente tem que, infelizmente, iniciar a despedir. Agradecer de novo a presença, foi um bate-papo producente. É bom saber também que temos líderes aqui no Rio Grande do Sul inteirados no debate público que está realmente acontecendo, que é a questão da economia, a questão fiscal, a questão monetária, a questão do auxílio emergencial, do debate dos serviços públicos essenciais. É o que a gente tem que focar agora e trazer as pessoas para que elas entendam esse debate, se apoderem dele e realmente possam opinar e cobrar do senhor e nossas lideranças que as posições que elas entendem mais pertinentes, né, nesse debate público. Então, muito obrigado mesmo pela presença, pelos esclarecimentos e está sempre aberto o nosso canal aqui pela de Pérez. Muito obrigado. Eu que agradeço, cara. Obrigado aí, Cláudio, pela oportunidade. Um abraço a todos os nossos internautas aí que estão nos acompanhando. Vários aí eu conheço, não vou citar todos. Muito obrigado ao Antônio Flávio, né? Que honra ter ele acompanhando aí, o Cristiano também, que até nos assessorou aí no assunto do subsídio do gás. Nosso grande parceiro João César Verdecel, também nosso capitão aqui da O Joca, né? O capitão da Brigada Militar, querido amigo aí, vários amigos aí que eu tô vendo aí, pessoal até de fora de Tramandaí, aí, de gente da minha relação, já que a minha página deve estar transmitindo também aí no Insta, né? Então, muito legal, fico à disposição. Sempre que vocês quiserem, estou à disposição aí para fazer esse debate. Gosto muito, parabéns aí pela tua qualidade também, tá bem atualizado, inteirado, com fundamentação teórica. Acho que essa importância do estudo, da leitura e de estar antenado ajuda muito nas nossas atividades, né? Eu no Parlamento e tudo lá na Defensoria. Então, parabéns e um abraço a todos os defensores e defensoras aí. Parabéns pelo trabalho que fazem no Estado. Muito obrigado. Temos aí 20 segundos. Agradecer a todos e deixar um grande abraço e até a próxima. A de Pérez continuar com seu programa de lives aí, discutindo a pandemia. Abraço, até mais. Valeu, Gabriel. Obrigado. Valeu, Cláudio.